Bom dia a todos. Se me permitem, antes de começar propriamente a minha intervenção, brevíssimas palavras para nos situarmos no tempo e no espaço. Tinha de cumprimentar, obviamente, o auditório, a mesa que me acompanha, ou de que faço parte, o convite que foi feito. Tinha combinado com o Dr. Paulo Guerra repartirmos a lei. Eu ficava com a primeira parte, o Dr. Paulo Guerra ficava a partir dos artigos 76, salvo erro. 70. Eu sou um irreverente, portanto, a minha apresentação, como sempre, não obedece ao esquema que é pensado. E quem já me ouviu, porventura, vai ter a paciência de ter maturar outra vez e vai perceber que as minhas intervenções normalmente têm alguns saltos quânticos e, basicamente, o que eu pretendo é lançar algumas provocações, aquilo que os ingleses chamam food for thought, portanto, pôr as nossas meninas a ranger, pensarmos o que é que estamos aqui a fazer, o que é que a sociedade espera de nós, o que é que nós podemos oferecer à sociedade, concretamente às crianças, e, em função disso, o que é que nós podemos alterar na nossa realidade. Portanto, este era o esquema inicial, repartir a lei com o Dr. Paulo Guerra. Vou tentar, no máximo, observar isso, e depois verão que aparece uma intervenção muito mais cientificamente fundada e estruturada que a do Dr. Paulo Guerra, com o nível que tem, mas foi o que hoje vos saiu em rifa nesta primeira parte. Ora bom, quando nós estamos a falar de leis, e eu começo com esta primeira citação de Louis Pasteur, devo também referir uma coisa. A minha primeira fase, eu já tive várias encarnações profissionais dentro do Ministério Público. A minha primeira fase foi de um penalista durante 12 anos a trabalhar naquilo que em Portugal se chama a criminalidade violenta. E, portanto, como imaginarão, vi coisas que não gostei, tive de contactar com arguidos que não gostei, situações muito duras, e que frequentemente eram condenações de 25 anos de idade, de 25 anos de prisão, que não eram mais porque realmente é o nosso limite máximo. Isto é a sociedade em que nós vivemos também, uma sociedade dura. E temos de pensar no que é que as nossas crianças podem vir a ser. Que tipo de sociedade que nós estamos a oferecer às nossas crianças? Quando nós falamos na lei de promoção e proteção, quando nós falamos de todo o sistema que foi tão alterado neste verão, o que é que nós estamos a fazer? O que é que nós temos como sociedade a oferecer às nossas crianças? E uma das primeiras provocações que eu vos deixo é esta. O nosso sistema legal, aqui como noutras áreas, é profundamente generoso, profundamente bem estruturado. A questão é, basta-me ter um sistema legal e alterá-lo, afiná-lo, isso é sempre possível ser melhorado, ou tenho de investir, sabendo que há um esforço brutal, na alteração radical de práticas. O nosso problema, frequentemente em Portugal, eu já estive fora do país a trabalhar, também como magistrado, e apercebi-me de outras realidades. O nosso sistema não é tanto de leis, é de práticas, é de cultura. E isso é muito mais difícil de mudar que a lei. A lei muda-se. A prática, a cultura, aquilo que muitas vezes se ouve, a culpa é do sistema. Não, o sistema é toda a gente nele envolvida, é cada pessoa nele envolvida. E em relação a isso, nós temos de pensar, então a primeira questão é esta: o que é que o sistema dá a estas crianças? Outra questão, intimamente ligada a esta, é as nossas leis. Como diz um amigo meu, são leis de países nórdicos, com recursos efetivos para as pôr em prática, para as implementar, mas levadas à prática, muitas vezes, numa realidade que também já foi designado, não por mim, do primeiro país africano na Europa, com toda a falta de cultura, com toda a falta de meios que muitas vezes nós temos. O que é que nós podemos fazer, então, para proteger estas crianças? Esta intervenção porque fica sempre bem também depois fazer uma parte teórica sobre o que é a evolução da proteção das crianças, portanto, isto depois eu vou passar à frente esta parte, porque senão vamos ter muito pouco tempo de...
Portanto, esta primeira parte eu vou passar lá à frente. Penso que agora já conseguem captar melhor a minha, embora sejam nascida em Lisboa, a minha pronúncia do Norte, que sou um tripeiro de adoção. E, portanto, temos aqui uma série de instrumentos legais que eu vou passar à frente, porque realmente dão uma perspectiva histórica, mas depois penso que terão acesso a estes elementos todos, serão distribuídos ou disponibilizados no site do SES ou da Ordem dos Advogados. E é só para pararmos um bocadinho, pensarmos aqui na Constituição da República, tantas vezes atacada, tantas vezes defendida, que tem de facto algumas normas que são essenciais para nós percebermos depois quando falamos na lei ordinária. O artigo 69, logo à cabeça, a referir a proteção, o direito à proteção que as crianças têm da sociedade e do Estado. Está aqui logo toda uma norma programática. E depois, reparem que o número 2, que assegura que o Estado visa proteger especialmente as crianças que não são órfãs ou estão abandonadas ou de qualquer forma privadas de um ambiente familiar normal. Reparem um conceito tão lato como isto, normal. O que é isto normal numa determinada sociedade, num determinado momento? E depois, o artigo 70, os direitos da juventude. E a norma do número 3 do artigo 70, que me parece que é aqui que se vai buscar logo todo o princípio de estruturação, de intervenção da Lei de Promoção e Proteção. Que é a Lei de Promoção e Proteção. É muito fácil pensar, isto é um problema das comissões, isto é um problema dos tribunais. Não, antes das comissões e dos tribunais, estamos nós todos. Está aqui no artigo 73, está a Associação de Bairro, está a Associação Desportiva, está o grupo de jovens católicos ou não, mas que desenvolvem uma determinada atividade comunitária. É esta a interpelação que a própria Constituição da República nos faz, a todos e cada um de nós, o que é que nós podemos fazer, de facto, para proteger as nossas crianças. Isto é uma norma constitucional que, na minha leitura, ganha vida na Lei de Promoção e Proteção quando se refere que as primeiras entidades a intervir são as entidades com competência na área de família, de crianças e de juventude. O grupo desportivo, recreativo, a associação de bairro, a associação de pais, o que seja. Isto é a primeira grande questão que eu vos queria colocar. Depois também queria colocar-vos outra questão que é, por favor não me interpretem mal, quando falamos aqui de direitos, obviamente direitos das crianças, direitos dos pais. Seguramente que os pais têm direitos, mas têm primacialmente deveres. E isso é bem traduzido na alteração da expressão poder paternal para responsabilidades parentais. Isto é toda uma outra alteração que nós temos de fazer em termos das nossas mentalidades. Porque senão o que nos vai acontecer é aquilo que acontece, passo a expressão e a publicidade da TVI, sempre que há mais um homicídio conjugal, aparecem os vizinhos todos do bairro a dizer: nós bem sabíamos. Isto estava-se mesmo a ver o que ia acontecer. Pois estava, mas quando íamos lá, porque aquela senhora se tinha queixado que era vitimada e que apanhava, toda a gente dizia: não ouvimos nada, não sabemos nada, isto, se acontece alguma coisa passa-se dentro de casa. Mas no dia seguinte, em frente à câmara de televisão, a desgraça estava anunciada. Uma interpelação direta a todos e a cada um de nós e à nossa responsabilidade como agentes efetivos de proteção das crianças. Ora bom, há aqui esta alteração primeira que o Dr. Paulo Guerra, penso, não sei se irá falar disto das casas de acolhimento, mas isto é logo há uma norma transitória no introito do diploma que refere o novo regime das casas de acolhimento, portanto ainda não está regulamentado, estará para sair, temos 4 meses, já se passaram 3, outubro, novembro, dezembro já está, mas isso também é uma idiosincrasia portuguesa, mas portanto as novas casas, ou as casas de acolhimento funcionam num regime necessariamente aberto, apenas limitado esse regime com as necessidades resultantes das própria especialidade educativa e de proteção dos direitos e interesses das crianças e jovens que estão nestas casas. Também este decreto-leis, vou passar à frente, mas parece-me que
há aqui uma leitura integrada, têm acesso a isso perfeitamente. E vamos então a esta primeira grande alteração, que é esta referência que temos aqui. O que é que se visa com da leitura integrada destes artigos da Lei de Promoção e Proteção? O que é que se visa é proteger estas crianças que se residam ou se encontrem em território nacional, portanto faz ser um jovem português como um jovem curdo ou de outra qualquer nacionalidade que ocasionalmente esteja aqui em Portugal, de forma a garantir o bem-estar e desenvolvimento integral, e tem lugar nestas situações quando esteja em perigo a segurança, a saúde, formação, educação e desenvolvimento, quer seja causado pelos pais, representante legal, ou a pessoa que tem a guarda de facto, ou quer seja criada pelo próprio jovem ou criança em questão. Norma nova do artigo 3º, número 2, que é a linha D, quando a criança está em perigo, quando está a cuidar de terceiros, durante o período de tempo em que sobressou o estabelecimento com estes de forte relação de vinculação e em simultâneo com o exercício dos pais das suas funções parentais. Eu sei que a oradora que me antecedeu me vai perdoar, não é? Quando nós estamos a falar destas situações de referiu os maus tratos psicológicos ou físicos, o que seja, e em que nós muitas vezes tentamos aquele ideal de família, não é? Aquilo que a própria Constituição diz, uma situação de normalidade. Aquilo que é tantas vezes dito, mas que nós já ouvimos anestesiados, é que o tempo da criança não é o nosso tempo. E se eu vou investir mais um bocadinho, em busca daquele ideal de família que deve ser preservado, até que ponto eu estou a pôr em causa esta criança em idades fulcrais para o seu desenvolvimento, em que ela vai criar as suas vinculações. E a primeira infância é quando se criam, está provado, quando se criam as primeiras vinculações, a capacidade de gerar e desenvolver sentimentos de afetividade no futuro. Temos de ter noção o que é que estamos a fazer quando investimos um bocadinho mais na família, até que ponto estamos a desinvestir naquela concreta criança, no futuro daquela concreta criança, no efetivo projeto de vida daquela criança. Uma constatação dolorosa que temos frequentemente nos tribunais de família e menores é que há um investimento brutal em termos de, numa determinada família, com 5, 6, 7 filhos, com processo de promoção, com tutelares educativos, em que a história é uma repetição do que já foi vivido por aquela mãe e por aquele pai, que já tiveram processo de promoção e de proteção, já tiveram tutelares educativos eventualmente, e nós vamos continuar a investir numa, desculpem a expressão, numa guerra que se calhar à partida devíamos ter percebido que não era aquela guerra que devíamos travar. Devíamos, se calhar, mudar a agulha e ir por outro caminho. Não estou a defender que se tirem todas as crianças ou todos os pais, não é nada disso. Estou a defender é que cada criança tem o direito a ver o seu projeto de vida definido o mais rapidamente possível. No Reino Unido é definida uma adoção tardia, a adoção de uma criança com mais de 3 anos de idade. Isto é uma adoção tardia. Nós cá podemos ir até aos 15 anos e às vezes todos sabemos isso, infelizmente. Isto é como irmos a um hospital ou irmos a um gabinete de advocacia ou o processo, se calhar, no gabinete na Secretaria de Estado A, B ou C. A nossa sorte quando vamos ao hospital é completamente diferente, ou pode ser completamente diferente se somos atendidos por médico A ou por médico B. E o processo cai na mesa do gabinete do magistrado A, B ou C, do assistente social ou do técnico de segurança social A, B ou C, pode ter é assim, toda a atividade humana, infelizmente é assim. Há um fator de contingência aqui, portanto, por isso é que eu quero principalmente lançar os desafios. O que é que nós somos, o que é que nós podemos fazer? Olharmos por nós de abaixo primeiro, ver o que é que eu posso fazer para aplicar bem esta lei. E isto, se calhar, leva-nos a grandes questões e a grandes reflexões, mas isto é o que eu quero, principalmente, gerar a esse tipo de discussão. Portanto, este novo segmento, uma relação de
forte relação de vinculação. Isto é essencial no desenvolvimento de qualquer ser humano. E isto é um fator logo iniciador, porque depois aparecem novos elementos, novos segmentos da lei que nos falam, por exemplo, agora saltei mais, em que vai aparecer mais à frente a possibilidade de integração da criança em família, não necessariamente na família de origem, que é outro mito que nós continuamos a cultivar. É o ideal, obviamente que sim, mas a família de origem muitas vezes não vai ser a resposta para aquela criança. E aquilo que nós cada vez temos mais consciência no campo da medicina, volto a fazer esse paralelo, que é, não vale em determinadas situações, não vale a pena aquelas teimosias daquilo que os próprios médicos chamam de encarniçamento terapêutico. Há situações em que vamos fazer outra coisa, não vale a pena estar a investir nisto. E nós, se calhar, temos de fazer exatamente, não é se calhar, a minha profunda convicção é que nós temos de deixar esse encarniçamento terapêutico. Não vale a pena investir nisto. E quanto mais cedo mudarmos a agulha, quanto mais cedo tivermos uma política de o que é que olhe para esta criança, o foco é esta criança concreta, os irmãos destas crianças, a realidade que eles vivem todos os dias. O que é que eu vou fazer para esta criança? O processo não é dos pais, não é do Ministério Público, não é dos advogados, não é do juiz, não é da Segurança Social. Infelizmente, às vezes, cada um de nós parece dizer, o processo é meu. Às vezes, a própria Segurança Social e o Tribunal parece que o gestor do processo vai ser essencial nisto. O processo é da criança. Infelizmente, também sabemos que muitas vezes tratamos aquele processo de uma forma burocrática ou burocratizada. E esquecemos exatamente daquilo que nos deve animar, que é o superior interesse da criança. Vamos andar mais um bocadinho. Já falámos nisto quanto às crianças que residem ou se encontram em território nacional, mas também em relação agora ao facto de ser o processo que se inicia com até aos 18 anos, ou quando a pessoa tem já 18 anos, ou está prestes a completar 18 anos, e pede a continuação da intervenção até aos 21 anos. Aqui eu sempre tive uma política, honestamente, e penso que ninguém me levará mal essa confissão, de interpretação generosa da lei. Se o miúdo ou a miúda já fez 18 anos, mas vem pedir, passado um mês ou 2 meses, eu quero que continuem o processo, mesmo que ele já tenha sido arquivado, sempre defendi que aquele concreto processo devia ser reaberto e vamos continuar uma intervenção que foi, entre aspas, suspensa momentaneamente, porque a criança não se apercebeu ou não veio a tempo de pedir a prorrogação, a continuação do processo até aos 21 anos. Princípios orientadores da intervenção, este novo segmento, conjugado com aquilo que há bocadinho falámos, as relações significativas. Portanto, temos de pensar que cada vez mais, e felizmente se nós temos exemplos diários de processos de uma crueldade brutal que nos fazem desanimar, esporadicamente, e às vezes com mais frequência que aquilo que esperamos, também aparecem processos de uma generosidade fabulosa, em que um tio, um primo, um terceiro que não tem relação com aquela criança, investe, aproxima-se e que de repente é um suporte, é uma âncora efetiva na vida daquela criança e passa a ser um adulto de referência na vida daquela criança. E tudo isto tem de ser equacionado tendo em vista o futuro daquela concreta criança. Sim, senhor, eu sou pai, eu sou mãe biológico. Que direito é que isso me dá se todos os dias digo, desculpem-me a crueza da linguagem, mas é a linguagem dos tribunais, és uma puta igual à tua mãe, o sangue do teu pai corre mesmo das tuas veias, aquele traste, aquele vigarista. É isto que muitas das nossas crianças ouvem todos os dias. Não fazes nada de jeito. És mesmo um traste. De manhã à noite. E se olha de uma determinada maneira, apanha uma bofetada ou uma tareia de cinto, se não olha, o que é que estás aí a fazer com os olhos virados para baixo? Responde-me. Mais outra tareia. E de repente aparece um bom samaritano na vida desta criança.
que obviamente se agarra a ele que nem uma lata e projeta nele tudo o que espera. E, portanto, na minha modesta opinião, temos de equacionar muito bem se este pai ou esta mãe tem algum efetivo poder ou alguma legitimidade de querer continuar a manter uma relação que é a de ter gerado muitas vezes inconscientemente aquela criança num processo que nem era particularmente desejado, nem fazia parte do seu projeto de vida como casal, ou como mãe, ou como pai. A linha G, novo também, é exprimada a continuidade de relações psicológicas profundas e a prevalência da família. Reparem que aqui há uma importantíssima alteração, que é as medidas que os integrem em família, quer seja a família biológica, quer promovendo a adoção ou outra forma de integração familiar estável. Ou seja, aqui estas soluções aparecem exatamente em pé de igualdade uma com as outras. Aquilo que eu falei há bocadinho, a intervenção deve ser subsidiária, ou seja, deve ser realizada sucessivamente pelas entidades com competência em matéria de infância e juventude, só depois pelas comissões e, finalmente, só, então, em última instância, pelos tribunais. E reparem que este, em última instância, devia estar vermelho, bold e carregadíssimo. Um acórdão já antigo, 2009, mas que eu acho que mantém por plena atualidade. Os pais não têm só direitos, têm também, ou principalmente, deveres parentais. A partir do momento em que os pais não podem, ou não sabem, ou não querem, com ou sem culpa da sua parte, cumprir com os seus deveres parentais, não podem reclamar direitos sobre as crianças, quando a satisfação destes põe em causa o futuro dessas mesmas crianças. É que muitas vezes nós temos pais e famílias, isso acontece frequentemente na adoção, que nunca apareceram. E quando se põe em cima da mesa o processo, como um processo encaminhado para a adoção daquela criança, aparece a tia ou um primo que nunca quis saber quem era aquela criança. Que tentámos várias vezes chamar o processo e de repente, não, quase um sentimento egoísta de propriedade. Esta criança é minha. Tem o meu sangue a correr nela. Não pode. Desculpem a crueza da afirmação. Não pode. Vamos avaliar com toda a seriedade, com certeza que sim, vamos avaliar com toda a seriedade. Mas quem é esta criança e quem é este, desculpem a expressão, ET que de repente apareceu no processo? Que nós tentámos chamar ao processo e que sempre se esquivou, que sempre disse que não queria ter nada a ver com aquilo. Eu já há muitos anos estou zangada com a minha irmã, não tenho relações com ela, não sei nada do que se passa na família dela. Mas agora que passado 2 anos de intervenção, que os meus sobrinhos estão a ir para a adoção, e eu quero que os meus sobrinhos venham viver comigo. Nem sei o nome deles, nem sei a data de nascimento. Nem nunca os visitei na instituição, nem nunca lhes mandei sequer uma prendinha no Natal. Mas agora quero que eles venham viver comigo, porque eles não podem ir para a adoção. Isto acontece com frequência. Se calhar já estou a chegar muito... 2 minutos? 2? Só faltam 13 páginas. Bom... A intervenção deve ser precoce, proporcional, atual e mínima, tendo sempre atenção a respeito para a privacidade. Atenção a isto, que é uma normazinha que nós muitas vezes esquecemos. O artigo 55, número 2, também vem depois referir isto, que não podem ser estabelecidas cláusulas que imponham obrigações abusivas ou que se introduzam limitações que não sejam razoáveis ao funcionamento familiar. Eu não posso criar famílias artificiais. Eu não posso criar uma família que aparentemente funcione enquanto está a ser observada, quando está debaixo do microscópio. Eu tenho que criar uma realidade que funcione, porque a ideia é não ter estas famílias acompanhadas toda a vida. Os processos de promoção e proteção têm de ter uma duração limitada, focada, assertiva. Eu não posso ter uma pessoa com um frasquinho de soro toda a vida agarrado ao cabide, andar por aqui pelos corredores. Não estou a dar qualidade nenhuma de vida a essa pessoa. Se eu puder fazer uma intervenção e poder curar problemas que essa pessoa tem, é isto que eu devo fazer. E nas famílias é exatamente o mesmo. Vou fazer uma intervenção assertiva, direcionada. É isto que é preciso fazer. Sem tibiezas.
Isto é que muitas vezes nós temos medo. Temos medo de assumir, num determinado momento, uma solução que é fraturante. É. Mas é como nós dizemos aos nossos filhos quando os castigamos. Vai-me custar a mim, vai-te custar a ti, mas é para o teu bem. Se eu, coitadinho do meu filho, vou fazê-lo sofrer e vou deixá-lo meter os dedos na tomada elétrica para ele. A eletricidade não existe. É uma coisa irreal. Não, então mete os dedos a ver se não existe. Não vou deixar de meter os dedos na tomada de eletricidade. Não. Portanto, temos de ter alguma... Ai, meu Deus, 2 minutos. Bom, vamos só ao cronograma da intervenção. A situação de emergência está definida na lei. Pronto, aqui a intervenção, obviamente, das entidades com competência tem de ser manifestamente consensualizada. Depois aparecem, então, e aqui não pode haver adoção de medidas de promoção e proteção. Portanto, há soluções de consenso geradas dentro da própria comunidade. Depois temos, então, as comissões. Aqui pode haver aplicação de medidas de promoção e proteção, mas nunca tendo em vista a adoção. Nunca. Isso não. E esta intervenção tem de ser sempre consensualizada, pressupõe o consentimento e a não oposição da criança ou jovem. E depois temos, então, finalmente, a intervenção do Tribunal, que é uma intervenção judicial em que, obviamente, pode ser, deve ser, se necessário, tomada uma decisão mesmo contra a vontade dos interesses, mesmo contra a vontade do Tribunal. O Ministério Público impulsiona isto tudo, dê-me 5 minutinhos só, impulsiona isto tudo e, na minha opinião, o Ministério Público assume aqui o papel de pivô essencial. Muitas vezes disse, trabalhei nos últimos 5 anos com 2 juízes diferentes e sempre nos entendemos maravilhosamente, mas quer em relação a um, quer em relação ao outro, era uma senhora primeiro, um juízo a segundo, eu disse sempre, há momentos em que não te deves expor. Há momentos em que, do processo, em que se o juiz diz qualquer coisa, a parte vai perceber, seja qual for, vai perceber, estás inclinado para esta solução ou estás a equacionar esta solução. O juiz deve resguardar-se, na minha opinião. E o Ministério Público deve afirmar perentoriamente, em frente a todos, quer seja numa audiência, numa conferência, quer seja numa promoção por escrito, afirmar perentoriamente, com toda a objetividade, com toda a transparência. O Ministério Público, em todos os domínios de intervenção, tem um dever de legalidade e de objetividade. Portanto, tem de afirmar perentoriamente, é esta a solução que o Ministério Público defende, para que não haja surpresas. Um princípio de lealdade processual, de transparência processual máximo, que o Tribunal deve resguardar-se, mas que o Ministério Público deve assumir frontalmente. É isto que o Ministério Público propõe ao Tribunal, para esta concreta criança. Vamos só então dar um saltinho muito rápido nos 2 minutos que graciosamente me foram concedidos. Só referir aqui, pronto, depois isto se calhar vamos explorar isto no debate, se tivermos tempo ao debate. Aqui, aquilo que eu estava a acabar de dizer, que a legalidade e a objetividade, as medidas de promoção e proteção, o acolhimento residencial, a família de acolhimento, que é uma novidade, ou de outra forma pensada, educação parental. Atenção, isto é uma coisa que nós devemos fazer, obviamente, mas devemos fazer com uma noção de isto vale a pena fazer numa realidade concreta e estarmos a monitorizar se dá resultado. Se não der resultado, eu não posso estar a fazer, desculpem, experimentalismo judiciário à custa de uma criança. Eu não posso estar a transformar uma família em ratinhos de laboratório em que a cobaia mestre é a criança que eu devo proteger. Isto tem de ser feito, obviamente tem de ser feito, mas muito rigorosamente monitorizado. Eu não posso ter um processo em que, ao fim de 3 anos, interpelo uma assistente social. E eu, doutora, desculpe lá, explique-me a diferença entre este seu relatório e o requerimento feito pelo Ministério Público há 3 anos. E o que é que a doutora fez em relação a esta concreta mãe? E ela diz-me de caras, doutora, eu não quero perder a confiança desta mãe, por isso nunca fui lá à casa. Mas já está a brincar comigo. Que confiança é que esta mãe, ao fim de 3 anos, em que temos aqui investidos esforços e meios,
E a situação está igual ou pior, porque a criança cresceu 3 anos nesta miséria e a senhora não quer perder a confiança desta mãe. Esta mãe não merece confiança nenhuma. Ou vai lá e faz um trabalho a sério, ou vamos alterar radicalmente a intervenção. Isto tem de ser feito assumido por todos nós. Desculpem este empolgamento, mas é para isso que me faz agora um bocadinho mais nervoso. Bom, vamos então só para finalizar, as medidas cautelares também. Tínhamos tanta coisa para falar acerca disto, medidas provisórias. O processo de promoção e proteção é um processo eminentemente plástico. Eu não posso ter um prêt-à-porter. Aí chegas cá e este é o casal que eu tenho de cabida, isto que tu pegas. Não, eu tenho de fazer um processo tailor-made. É este o fatinho, mexe a manga, mexe o casaquinho, aperta o colete, não aperta o colete. Tem de ser um fato de alfaiate, não é um Giovanni Galli, desculpem a expressão, tem de ser um John Tweed, pelo menos. Aquela criança merece. Essa expressão, a Lucida está ali a rir, já me conhece. Eu vou vestir aquela criancinha como antigamente se vestiam as criancinhas das aldeias para a primeira comunhão, não é? Que ali pareciam uns lordes. Tem de fazer um fatinho à medida da criança. Obviamente medindo todos os elementos da família. E, portanto, tirando as medidas para as casacas, para as cartolas, para o que for preciso. Ora, bom. Só mesmo 2 coisinhas que eu vos queria referir, porque não podemos esquecer que há aqui uma grande proximidade entre estes processos de promoção e proteção e a lei tutelar educativa, que é uma coisa que nós esquecemos. Aliás, isto é um desafio que eu acho que nós todos devemos ter presentes, é neste tipo de intervenções em que nós temos constantemente processos de promoção e proteção, tutelares acessíveis, tutelares educativos. Há uma coisa que eu tenho medo, muito medo. Por exemplo, a criança está em risco quando é apresentada queixa contra o pai, ou contra o pai, ou contra a mãe, por suposto abuso sexual. O que é isto? O que é isto? Está indiciado, está acusado, está pronunciado, foi proposta uma medida de coação, foi aplicada uma medida de coação. O que é isto? É que basta a apresentação de queixa, até que ponto é que isto não é uma arma tenebrosa de pressão, como muitas vezes temos, para depois termos mais poder no processo de regulação das responsabilidades parentais. Esta alteração aqui, honestamente, tenho medo, muito medo. Não sei como é que vai ser aplicada, como é que vai ser interpretada. Mas tudo isto tem de ser conjugado, estes processos todos têm de ser, e bem, o legislador quer que isto seja tudo feito num único processo. Mas reparem nestes 2 casos que eu vos trago, só para pensarmos um bocadinho. Este João vive com os pais e tem 15 anos, é ciganito. A mãe é vendedora ambulante, o pai tem um passado de tráfico, de consumo de drogas. O miúdo não frequenta a escola há 4 anos e só ajuda a mãe. 4 crimes de roubo, 2 crimes de ofensa à integridade física. Foi proposta a medida de tutela educativa de tarefas a favor da comunidade, que foi acolhida pelo Ministério Público, mas também com medida de acompanhamento educativo na área de formação profissional e a obrigação de não acompanhar qualquer dos indivíduos identificados como coautores daqueles crimes do roubo e das ofensas. O primeiro relatório é muito desfavorável, mas o acompanhamento educativo mostrou alguma receptividade, mas depois ele vem dizer com toda a legitimidade: eu não vou continuar isto, a não ser que vocês me deem uma bolsa de formação correspondente àquilo que eu considero que é o adequado para o salário mínimo nacional, porque senão eu tenho de continuar a ajudar a minha mãe. Faz sentido continuar um processo de tutelar educativo ou temos de fazer uma intervenção de promoção e proteção? Até que ponto é que devemos suspender um e continuar o outro? Fazer esta articulação. Outra situação, esta menina também, prostituta, está grávida de 4 meses, a mãe recolhe, pratica um facto qualificado como crime de roubo. Esta miúda, obviamente, não adere à medida tutelar educativa. O que é que eu vou fazer? Vou persistir, desculpa a minha expressão, castigá-la
no limite com um internamento, ou vou aplicar uma medida de promoção e proteção. Estes são os dilemas reais, dos processos reais. Qual é a solução? Esta frase, por acaso, usei-a já uma vez e tive a surpresa de ser também o lema de uma associação, para vocês verem como a sociedade civil constrói coisas bonitas. Na sequência daquele desastre há uns anos da ponte de Entre os Rios, foi constituída uma associação pelos familiares das vítimas de apoio às crianças em Entre os Rios. E uma vez pediram para eu ir lá fazer uma ação também sobre leite tutelar educativa na altura. E eu fechei a minha intervenção com esta citação e, para minha surpresa, vieram ter comigo: "Oh, doutor, é exatamente o lema da nossa associação", que é uma coisa que não sabia. Portanto, a nossa sociedade consegue fazer coisas bonitas por cima de uma tragédia, como foi a tragédia de Entre os Rios. Mas aqueles familiares decidiram: não, com este dinheiro que foi disponibilizado, vamos construir uma associação para defender as nossas crianças, uma coisa fabulosa. Como última provocação, o que é que nós fazemos quando fazemos uma intervenção? Não é? Como é que nós atuamos? Como é que estas concretas crianças dos nossos processos olham para nós? Que legitimidade é que nos reconhecem? Havia tanta coisa para dizer, agora lembrei-me que eles têm direito até a comunicar em privado, quer com o juiz, quer com o advogado, quer com o Ministério Público. Quantos de nós fazemos isto? E era isto que eu tinha para vos tentar desafiar. Peço desculpa pelo tempo que ultrapassei e estou disponível a qualquer pergunta. Muito obrigado.